ao Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sem mais delongas, amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos compartilhar de um texto muito conhecido de todos nós, que vai tratar justamente sobre a importância do dia de hoje. A importância do significado da Páscoa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então gostaria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias no texto de Êxodo, capítulo de número 12. Versículo de número 12. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei a vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Neste dia vos será por memorial, e celebrarei como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrarei perpetuamente. Amém, irmãos? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos e amigos, para nós entendermos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, sem de fato entender o significado da Páscoa para os hebreus, a gente estaria, de uma certa forma, faltando algo na história de toda a humanidade. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver o próprio Deus, através da fala de Abraão, dizendo que o próprio povo seria peregrino em terra estranha e ficaria por cerca de 400 anos ali como escravo do Egito. Isso foi dito o Senhor ainda quando Abrão ainda não tinha alcançado a promessa. Irmãos, para a gente ter uma noção, é mais ou menos uns 215 anos que o povo ali ficara no Egito, ao todo 430. Mas a gente observa gradativamente Deus, a mão poderosa dele, trabalhando sobre o povo, trabalhando sobre a geração, para que eles pudessem de fato entender o significado daquilo que Deus estava fazendo. É de notório saber, irmãos, que nós aqui nesse texto, Deus já tinha sacramentado, Deus já tinha enviado a nove praga, ou seja, faltava a 10ª praga, para que pudesse concluir aquilo que Deus estava fazendo ali na terra do Egito. É de sabido de todos, irmãos, que aquela geração
de José já não era mais, José já não estava mais, José já havia morrido, e ali tinha nascido ali outro faraó, que para eles faraó também era como se fosse um tipo de Deus ali para ele, chamado de Deus Órion. Ou seja, naquele momento ali, Deus estava ali dissipando todas as dinastias que estavam no povo dele. Irmãos, a gente tem por noção de quando nós estávamos, ou seja, alguém porventura já esteve em algum lugar e cresceu com aquele ambiente, e nós entendemos que aquela cultura é muito difícil de sair das entranhas daquela pessoa. Então note bem, já tinha se passado muitos anos e que o povo ainda ali estava no Egito, nasceram famílias, ou seja, pessoas, ainda estava muito ali na vida dele a cultura egípcia. Então Deus ali levanta Moisés, a gente sabe da história dele ali, a matança dos inocentes, a gente sabe ali como que foi, tudo como que aconteceu, Moisés ali, recém-nascido, a sua mãe, Joquebede, a gente vê tudo acontecer, ela coloca ali num cesto de junco, e ali Deus faz coisas maravilhosas, descendo o rio Nilo, e ali a filha ali do faraó pega ele para criar, e não tinha ali como amamentar, e a própria mãe de Moisés ali começa a amamentar o seu próprio filho. A gente começa a entender a história de Deus na humanidade por um povo que ele escolheu para que o Salvador, o nosso Senhor Jesus, viesse nascer dessa linhagem. A gente observa, irmãos, ali o crescimento de Moisés na cultura egípcia. Moisés que estava ali na hierarquia para ser ali talvez o próximo faraó, mas ali ele vê um hebreu, um irmão de sangue, sendo ali escravizado, açoitado, e num lampejo de momento, e ali ele fere aquele homem, mata aquele homem ali, e no mesmo instante ele foge para o deserto. E ali, irmãos, naquele momento, Moisés ele fica por cerca de 40 anos ali, escondido, e ali ele vai ter ali, por mulher, a filha daquele que seria o seu sócio, Jetro. E no certo momento da vida dele, quando estava tudo tranquilo, irmãos, Deus ele vai e chama Moisés para aquilo que Moisés tinha nascido. Eu quero dizer a você, senhoras e senhores, irmãos, amigos, não importa o tempo, a idade que você tem, quando Deus chama, não importa a idade, importa que Ele está chamando você para um grande desafio que Ele tem para você fazer ainda nessa terra. Existem pessoas que falam assim: olha, você tem um propósito, olha, aquela ali tem um propósito, olha, ele ali tem um propósito, olha, aquela ali tem um propósito. Eu quero dizer a todos vocês que estão me ouvindo, que todos aqueles que nascem nessa terra têm um propósito de Deus para cumprir. Não existe ninguém que nasce sem propósito. Às vezes pode nascer, pode ser o menor na casa, pode ser um mendigo, pode ser qualquer pessoa. Quando ele entende, cai em si, a ficha dele cai para Deus. Deus, ele começa a escrever a história de Deus na vida dele. Até então pode ser a tua história que você está escrevendo, mas Deus tem uma história na sua vida que somente Ele pode escrever e mais ninguém. Moisés entendeu isso e ele ali volta para o Egito, porque de fato Deus falou com ele. E ali nós vemos a história. Moisés não sabia falar muito bem. Moisés era como se fosse o gago. E aí Deus vai dizer para ele: Moisés, fica tranquilo. E como eu de falar, e eu vou me apresentar. Como que eu vou me apresentar? Em nome de quem? Moisés, diga a eles que eu sou o grande. Eu sou Moisés. Ali, irmãos, o Egito estava fadado de deuses, era um panteão de deuses ali. Existia deuses que não acabava mais. Faraó era o Deus maior. Então Deus ele começa a mostrar o seu poder a Faraó e ao Egito, dizendo que só ele era o único Deus. A vida vai seguindo, as pragas vêm. E nesse texto que nós acabamos de ler, era a 10ª praga.
Mas tinha algo interessante aí, irmãos, que Deus mandou o povo realizar. Ele vai dizer assim: olha, vocês vão comer o cordeiro. Vocês vão saborear o cordeiro. Para uma família grande, um cordeiro. Se for uma família pequena, chame os vizinhos, irmãos, para poder comer juntos. Se o cordeiro for grande demais. Isso significa unidade, comunhão com os irmãos. Que Deus já estava fazendo ali, ainda no Egito. Ele vai dizer assim: separa o sangue, coma rápido, antes do crepúsculo do dia. Então eles comem, fazem aquilo que Deus ordena para que eles fizessem. A Bíblia vai dizer que eles separam o sangue, e Deus vai falar assim: vocês vão colocar o sangue nos umbrais da porta, nos alizares da porta. Mas isso tinha um significado, irmãos, porque nos umbrais da porta do Egito, da casa deles, da casa de qualquer um deles, tinha o nome de vários deuses. Os umbrais, os alizares da porta, estava grifado e cravado ali com o nome de vários deuses do Egito, inclusive do próprio faraó. Então isso, o que Deus ele fala ali, esses deuses não poderão salvar eles nessa noite, mas através do Cordeiro será salvo todo aquele que colocar o sangue nos umbrais da porta. Isso significa, irmãos, que o Cordeiro ali já estava representando nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus. Aleluia! Os deuses não poderiam salvar os primogênitos. E primogênito não era criança, era primogênito às vezes de idade. E ali, irmãos, houve ali aquela carnificina, porque eles não acreditavam no Deus Todo-Poderoso. E naquele momento o faraó ele perde o seu filho e de uma certa forma ele deixa ir. A história vai dizer que ele endurece o coração do Senhor. E a Bíblia vai dizer ali que não bastasse a morte do filho, seria a morte do seu exército ali no Mar Vermelho. E aí, irmãos, eles começam a celebrar a Páscoa. Por quê, pastor? Porque a Páscoa significa libertação. Fala para o seu irmão: a Páscoa significa libertação. Libertação da onde? Libertação do Egito. Ele não estava indo mais, não ia voltar mais para ali. Então eles celebram a Páscoa. Os hebreus, nós falamos aqui, que eles eram hebreus, por quê? Porque ainda não tiveram a experiência com Deus. Então eles vão para o deserto. Passa-se mais 40 anos. E a história nos conta que era gente demais ali, que tinha saído do Egito, tinha muita gente ali, que estava com aquela cultura ainda do Egito, aquele ranço. Hoje, entre linhas, falamos do mundo, ainda está naquele ranço ainda. Não consegue sair, e aí Deus ele faz o quê? A história vai dizer que Deus ele dizima, ele tira essas pessoas ali, e os filhos dele que nasceram ali no deserto, esses sim vão entrar na terra prometida, e já não será chamado de hebreus, será chamado de israelitas, porque eles entraram na terra. A história vai se passando, irmãos, igreja, e ali eles ficam na terra. Josué ali destina as terras para eles. Vem o reinado, eles não queriam mais saber, o povo estava ali olhando muito para a terra do vizinho, para a grama do vizinho, estava muito olhando para as coisas dos outros deuses, e Deus lá de cima olhando para eles, observando tudo e vendo que o povo estava desviando. A Bíblia vai dizer ali que entre os juízes, para poder ali tomar conta, legislar o povo, tramitar o povo, e nós sabemos aqui que o último juiz seria quem? Nada mais, nada menos que o profeta, juiz e sacerdote Samuel. A Bíblia vai dizer ali que naquele momento, ele levanta um bonito homem, um charmoso homem chamado Saul,
de olho nas diretrizes do povo, Deus está dizendo para eles assim, olha, não é eles, não é você, melhor dizendo, Samuel, que eles estão infringindo, mas eles estão tentando contra mim. Deus permite ali, levanta Saul. Saul fica durante 17 anos do seu ministério, trabalhando muito bem, fazendo as coisas muito bem, mas quando chega no seu 17º para o seu 18º ano do ministério, ele fica 40 anos, ele começa a ratear, ele começa a fazer as coisas para agradar ali o povo e não agradar a Deus, fica sufocado pelas circunstâncias. Fala para o seu irmão aí, não fique sufocado pelas circunstâncias. Aleluia, fala para ele de novo assim, você não vai conseguir agradar todo mundo. Então agrade a Deus que é melhor. Agrade a Deus que é melhor. Ele não entendeu isso e naquele mesmo momento ali, a Bíblia vai dizer, chama Samuel. E fala assim, Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? Preste bem atenção. Deus não tinha nada pessoalmente contra Saul. Deus estava falando do ministério dele. Ele já estava cambaleando, já estava patinando. Já não estava mais ouvindo a Deus e ouvindo mais a voz do coração dele. Isso é um perigo, ouvir mais a voz do coração. Quantas pessoas falam assim, vou ouvir a voz do meu coração e vou embora de casa. Eu vou ouvir a voz do coração e tomo o pé pelas mãos. A gente sabe que a Bíblia vai dizer sobre isso. E aí ele fala o que ele fazer. Vai na casa de Jessé, o belemita. Por quê? Porque ele era de Belém. Prepara ali um chifre de azeite. E vai, porque dali me provide o rei. A história vai dizer, quando ele chega lá, ele olha para os filhos de Jessé. Todos eles bem aparentados. Todos eles bem ataviados. E ele vai dizer assim, certamente esse é o que o Senhor escolheu. Mas sendo que a ótica de Samuel estava na ótica de Davi. E não na ótica de Deus. Porque se ele achava bem ataviado, bonito, olhava para os filhos de Jessé, ele parece com Saul. Então, de fato, esse aqui vai ser o rei. E Deus fala assim, não. Deus, ele não olha pela ótica da aparência humana. Deus não olha para aquilo que as pessoas estão apresentando nas redes sociais. Não. Porque a maioria das apresentações de redes sociais, boa parte dela, são tudo fantasiosas, enganosas, efeitos. E Deus vai olhar assim, não. Ele repreende o profeta, o sacerdote e o juiz. Ele vai dizer assim, não. Eu não olho segundo a aparência. Eu olho, Samuel, segundo o coração. É isso. Deus, ele olha para mim, para você, segundo o coração, a alma. Não adianta, ele estava olhando para a ótica, ele estava ali olhando para o ministério antigo, e Deus está falando assim, não, eu quero uma coisa nova, aleluia, eu vou levantar um rei novo, com saúde, com novas ideias que eu vou colocar no coração dele, para ele realizar, e não esse fato antigo. Samuel estava olhando para o passado, estava olhando para uma situação que ele já tinha vivido há 17 anos, ei, deixa eu falar uma coisa. Sai fora. O passado já era. Não existe mais. Não tem mais como voltar. E muitas vezes a pessoa fala assim, olha que saudade daquela época, né? Eu me lembro, saudade da minha época, embaixadores do rei, aquela época, pastor, o senhor tem saudade? Tenho, mas eu não quero mais viver isso. Em alguns momentos lá no passado, mesmo na casa do Senhor, eu não tenho saudade nenhuma. Mas era aquela época que a gente rodava, a gente
tocava, a gente saía, não tenho mais prazer, eu tenho prazer na lei do Senhor e nela eu medito de dia e de noite. Eu quero o novo de Deus para a minha vida. Deus tem mais na sua vida, então não fique pensando assim, que saudade daquela, senão você não vai viver, você vai viver uma pessoa saudosista, pensando só no passado, enquanto Deus quer fazer coisas novas na sua casa e na sua família. É isso que Deus quer. Às vezes a pessoa fica ali muito assim, porque na minha época, meu irmão, já passou. Já era, o trem já passou. Deus, Ele quer fazer o agora. Aleluias. É por isso que quarta-feira eu brinquei, e vou falar de novo aqui. Fala para o seu irmão aí, tira o velho da sua vida. Irmãos, olha só, o velho não é a pessoa que está do seu lado, não, irmão. É aquilo que está dentro de você. Amém? Tirar o velho da vida, né? É tirar aquilo, irmãos, que Deus está falando para tirar, para Ele fazer coisas novas. Você pode dizer amém? Está entendendo a mensagem? Aleluia, que às vezes fica ali, fica naquele negócio ali, fica paralisado, amuletado, não anda. Ele levanta Davi, que foi nada mais, nada menos que o maior rei de toda a terra, humanamente falando. Dentro dele vai sair a linhagem, e a linhagem vai passando as gerações, que vai ser geralmente aquele que viria do trono de Davi, do rei Davi, o filho de Davi, justamente aquilo que ninguém viu, o cego viu. Aquele cego, ele estava cego das vistas, mas não da visão. Existem pessoas que têm vista, mas não têm visão. Enxerga com os olhos, mas não enxerga segundo o Espírito Santo de Deus. E existem pessoas que podem até enxergar pouco, mas têm uma sabedoria da palavra. Aquele homem entendeu perfeitamente, nós já contamos aqui essa mensagem, que ele vai gritar e vai dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, na vez Jesus para e manda chamar. Por quê? Porque Jesus sabia que mesmo ele cego da vista, ele tinha entendimento de quem Jesus era. O filho de Davi, ele para na mesma hora. Por quê? Porque ele sabia que de Davi viria aquele que seria o Salvador do mundo. Aleluia. Por mais que as pessoas viessem falar para ele, para, chega. Não incomode o mestre, irmãos. Nas nossas orações, Deus, Ele quer que nós incomodemos Ele sim, pedindo a Ele misericórdia, graça. Senhor, tem compaixão de mim, Senhor. Eu preciso a cada dia da Sua presença para eu viver aqui nesta terra. Jesus, Ele vai seguindo a linha ali, genealógica, desde lá, vai seguindo, e Jesus chega num certo momento da vida dele, do ministério dele, que ele já sabia que ele iria passar pelo Calvário. E nós sabemos que quando Jesus ele entra pelas portas de Jerusalém, a história vai nos remeter que ele não vai entrar de carros e de cavalheiros. Ele vai entrar em cima de um jumentinho, filho de uma jumenta. Isso significa que ele estava entrando em paz. Toda vez que as pessoas iam para a guerra, muitos sabem disso, iam com cavalos. Mas quando ia para promover paz, eles iriam com um jumentinho. Por quê? Porque não é animal de guerra. E Jesus entra pelas portas de Jerusalém, ali naquele momento, dando a mensagem de paz. Ali começam a festejar: Hosana, Hosana, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ele entra ali, sabendo que ele estava entrando para a morte. Ele estava entrando ali para nunca mais sair, senão para ser crucificado. A história vai dizer ali, irmãos,
que na semana derradeira, ele vai justamente estar com os seus discípulos, chamando eles, todos eles sem exceção. O Evangelho de São Mateus, capítulo número 26, que nós falamos da Santa Ceia, ele vai remeter ali as palavras do Senhor Jesus. Ele vai dizer ali, em alto e bom som, o que representava a vida dele, a morte dele e a comunhão através dessa morte para todos nós. Acompanhe comigo Mateus 26, versículo de número 26, que ele vai dizer assim, ele está na ceia. Irmãos, no começo da mensagem, aonde estavam os hebreus, antes de passar o sangue nos umbrais da porta, eles estavam ali ceando juntos comendo o cordeiro, que seria a última ceia no Egito. E nós vemos aqui, irmãos, também a mesma coisa se repetindo, a última ceia que o Senhor Jesus estava fazendo na presença dos seus discípulos. Eu quero que vocês entendam e prestem bem atenção. A última ceia, porque a primeira ceia que ele vai fazer vai ser com a igreja arrebatada, aquele que ele comprou com o sangue precioso na cruz do Calvário. Irmãos, a nossa primeira ceia não vai ser no deserto depois que passou do Egito os hebreus, não. Vai ser na presença do Senhor, chamada a boda do Cordeiro. Aleluia. Pergunte ao seu irmão, você deseja estar lá na boda do Cordeiro? Aleluia, eu também desejo, irmãos. Por isso que nós cantamos, ora, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. A cada dia está se aproximando, irmãos. Ele está dizendo aqui para os seus discípulos, último momento, antes de ser crucificado, enquanto comia, tomou um pão e abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizei, comei deles todos, porque isso é o meu corpo. É o Cordeiro de Deus. João, ele vai dizer, irmãos, Jesus estava passando. Jesus estava próximo ali. João Batista era o maior que nasceu dentre as mulheres. Não foi Elias, não foi Eliseu, não foi nenhum dos profetas. Jesus, ele vai dizer que João foi o maior que nasceu dentre as mulheres, porque João pregava o arrependimento. Pergunta ao seu irmão aí, você é profeta de Deus? Então pregue o arrependimento. Porque tem muitas pessoas pregando aqui, acolá, isso é muito bonito e é muito fácil de fazer. Porque uma boa oratória pode muito bem persuadir corações daqueles que estão talvez passando por momentos sazonais da vida, tempestivos. E uma boa oratória pode ser que convença talvez ou persuada alguém a alguma coisa. Mas para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, somente aquele que prega o arrependimento. E ele pregava o arrependimento. Ele pregava, arrependei-vos, raças de víboras. Por quê? Porque ele estava falando com pessoas hipócritas, religiosas. Pastor Michel, quem é o religioso? O religioso é aquele que peca, bota para debaixo do tapete o pecado e acusa o pecado dos outros. Esse é o tal religioso. Ele peca, bota para cisqueiro, bota para debaixo do tapete e acusa os outros. O pecado dele é maior do que os outros, mas ele acusa a si mesmo. É o tal religioso. E todo religioso é duro. Todo religioso tem a vontade de matar. Conforme matou o Senhor Jesus. O Senhor Deus permitiu que assim acontecesse. Jesus nesse ato. João, o seu primo, vai dizer assim, está vendo ali? Este é o Cordeiro de Deus que tira o
o pecado do mundo. Aleluia, ninguém tem autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Ele vai dizer aqui, irmãos, para os discípulos, porque isso é meu corpo. Ele estava dizendo ali, em alguns instantes, isso iria acontecer. Ele vai para o Getsemane. Ele vai para o Getsemane orar. A vida de Jesus foi uma vida de oração. A vida de Jesus foi uma vida com propósito, irmãos. Com propósito de Jesus veio nascer aqui. Ele veio, nasceu para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos dar saúde, saúde espiritual. Ele vai para o Monte das Oliveiras, ele vai para o Getsemane. E ali ele começa a se colocar, ele começa a se derramar diante de Deus. Isso é de uma sexta-feira. Ele vai dizer para os discípulos: ore comigo, para que vocês não venham entrar em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto. O Espírito quer fazer muitas coisas para Deus. O Espírito quer fazer a obra de Deus. Mas a carne é fraca. Eu não vou não, eu estou no monte, eu estou aqui no Getsemane. E daqui a pouco dá um cochilo em geral. E Jesus por 3 vezes vai até eles. E Jesus vai dizer também por 3 vezes. Ele estava vendo o peso das traições que ele iria passar. Mas por que, pastor? Tudo isso pela humanidade. Tudo isso por mim e por você. Tudo isso por nós. Às vezes nós pensamos assim: pastor, irmão, eu estou chateado, eu estou moído. Irmão, eu estava falando com os irmãos aqui. A gente tem que tirar a geração mimimi de dentro da gente. Eu estava falando com alguns irmãos, dizendo assim: olha, eu sou de uma época que mertiolate que fala, né? Ardia. Hoje em dia nem o mertiolate mais arde. É ou não é? Quem é dessa época aí, hein? Levava aquela ralada no chapisco. Aí a mãe chegava, jogava no tanque de concreto. Esfregava você ali naquele tanque. Né? Pegava aquela escova pesada de roupa. Pegava aquele sabão em pedra chamado sabão Rio, aquele amarelo. Raspava ali, sangrava. Daqui a pouco você pensava que estava tudo certo, vinha aquele mertiolatezinho. Não era mercúrio não, mercúrio era fraco. Hoje em dia não. Hoje em dia, se machucar, a culpa é do chapisco e não de quem ralou nele. O chapisco está ali fazendo a parte dele. Irmãos, Jesus, ele sofreu tanto. E quando a gente passa algumas coisas na vida, a gente vai ver se o Senhor nos amadurece mais, porque às vezes é tanto mimimi, e o Senhor levou em consideração tudo isso, morrendo na cruz do Calvário, como faz o apóstolo Paulo dizer, sendo ainda nós pecadores. Ele vai dizer: passa de mim. E muitas vezes as pessoas vão dizer assim: eu estou chateado com Deus porque Deus ainda não me respondeu. Deus não é obrigado a responder ninguém. Deus, ele vai olhar e tem um momento. Porque muitas vezes a bênção, se for chegar, às vezes tem pessoas que não estão preparadas nem para a bênção. Começa a colocar a carroça na frente dos bois. E naquele momento ali, nem Jesus sendo filho de Deus, Deus atendeu o seu próprio filho. Passa de mim esse cálice. Quantas pessoas estão passando o cálice que Deus colocou na sua vida para que possa você depois usufruir das bênçãos que Deus tem para você? Às vezes está muito pesado, eu vou largar tudo. Às vezes está muito, não, eu vou fazer isso. Não dá mais para mim. Aguenta o tranco, porque se Deus não falou, não faz. Se Deus não falou, não faça. Mas eu quero fazer, pastor, então você pode correr o risco de se prejudicar lá na frente. Jesus vai dizer: todavia, não faça a minha vontade, mas
sua vontade. Aleluia. Aí a geração mimimi. Quer que Deus faça tudo. Parece que Deus tem um controle remoto aqui na terra e Deus está lá no céu e a gente está controlando Deus, meu irmão. Não é assim que funcionam as coisas. Jesus, ele passa. Chega naquele momento. Vamos sair daqui porque está chegando aqui o traidor. E os soldados não conheciam Jesus direito, ali estava a noite. Judas Iscariote, naquele momento ali, raivoso, magoado com Jesus. É verdade. Chateado com Jesus. Magoado com Jesus. Com desafeto com Jesus. Justamente por causa daquela situação que nós vimos aqui de manhã hoje. Porque aquela mulher estava ali depositando o vaso de alabastro nos pés de Jesus, na cabeça de Jesus. O mesmo personagem estava ali. Para que esse desperdício? O Evangelho vai dizer que é os discípulos, mas o Evangelho de João vai dizer que é Judas. E a Bíblia vai dizer ali, daquele momento em diante, buscava Judas Iscariote ocasião para entregar Jesus. Preste bem atenção, igreja do Senhor, isso é muito perigoso. Uma pessoa rancorosa, raivosa, ela perde o ministério. Porque Deus, irmãos, Deus, ele, naquele momento, Judas foi escolhido para trair Jesus. Na verdade, Judas aceitou a condição de traidor. Ninguém nasce bandido, traficante, prostituta. Aceita a condição. Mas Deus, ele dá a condição da pessoa se regenerar, se arrepender e ter uma nova vida, conforme cada um de nós aqui nesta noite. A Bíblia vai dizer que ele vai chegar e vai dizer assim: o que faz aqui, amigo? Judas vai dar um beijo, porque era de costume, ó, vai beijar no rosto. E ele vai dizer assim: você me trai com um beijo. Naquele momento, a Bíblia vai dizer que vem um soldado e desce a mão na face de Jesus. Pedro, raivoso naquele momento, pega a espada e corta a orelha de Malco, empregado do sumo sacerdote. Jesus fala assim: não é necessário isso, Pedro. Jesus faz o milagre, colocando ali a orelha no lugar daquele homem. O milagre acontecendo ali. Ele vai dizer assim: se assim não fosse, eu não pediria ao Pai que mandasse os anjos do céu para me acudir, mas é necessário que eu venha estar passando por tudo isso, Pedro. Jesus é levado, Jesus é esbofeteado, Jesus é ultrajado. Em contrapartida, Pedro, ele cai ali naquele momento, ele foge. As pessoas começam ali, e Jesus vai dizer para Pedro, Pedro cheio de euforia, o Evangelho também vai dizer isso, que ele estava ali e vai dizer assim: Pedro, preste atenção. Preste atenção. Pedro cheio de gás, cheio de repente ali daquele entusiasmo de crente, vai falar assim: não, Senhor, não, espera lá, ninguém vai mexer contigo. Pedro, preste atenção, eu estou orando a todo momento, buscando, porque Satanás está cirandando sobre a sua vida, Pedro. Mas eu estou rogando por ti, para que quando tu, Pedro, venha se converter, você venha e console os demais. Fala para o seu irmão: sabe a característica de uma pessoa convertida? Ela consola os demais. Pedro ainda não era convertido, embora apóstolo. Pode ser quem? Pode ser o pastor, pode ser o semideus, pode ser o apóstolo de hoje, pode ser o bispo. Não importa. Você sabe que uma pessoa é de Deus quando ela consola. Pedro, quando te converter, diz: vai lá que você vai ver. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso? Trazendo para nós hoje.
Por que ele falou isso? Porque ele sabia que Pedro precisava ser tratado. Pedro, naquele momento ali, foge. As pessoas vão dizer assim: você é um deles, não conheço. E ele vai dizer ali: você estava com ele. Não, não estava com ele. Você parece com ele e você fala igual a ele. Eu não sei do que você está falando. Aí o galo vai e canta. O galo não canta 3 vezes. O galo canta uma vez só. Pedro nega 3 vezes. E ele cai em si. Porque ele falou assim: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você também negar 3 vezes. Isso serve para a nossa vida, irmãos. Se você olhar o Evangelho, a gente não pode pegar o Evangelho, simplesmente olhar e falar assim: é para você, é para ele. Não, o Evangelho é para mim todos os dias. Tem essa conversa de pregador. Chega no púlpito todo avantajado e vai dar lição de moral. Amanhã é você. É você que pode estar negando ao Senhor Jesus. Pedro, ele cai em si. Jesus, ele vai perante Herodes, perante Pilatos. Ele lava as mãos, porque teria que acontecer isso. Aquelas pessoas que estavam celebrando ele, entrando no jumentinho, ali nas portas de Jerusalém, eram as mesmas pessoas que estavam dizendo ali: crucifica e solta Barrabás. Crucifica e solta Barrabás. E Jesus, ele passa. Ele é chicoteado. Ele pega aquela cruz pesada que era minha, que era nossa, e que a gente não teria condição nenhuma de suportar ela. Ele vai, e a Bíblia vai contar a história que ele vai pela via dolorosa. Os historiadores vão dizer que ele cai, ou seja, ele fraqueja durante 21 vezes na via dolorosa, até Simão, chamado Cirineu, através de um soldado romano, vai dizer assim: ajude ele até chegar no Monte Gólgota. Jesus ali naquele momento, crucificado como ladrão, porque era essa a sentença. Os judeus queriam celebrar ali a Páscoa. Estavam querendo celebrar o livramento de Jesus. Mas mal sabem eles que para nós, Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa esperança. Nós celebramos a libertação através dele. A Bíblia vai dizer que ali naquele momento, por cerca de 3 horas de relógio, ele está ali diante de todos aqueles que estavam ali querendo a crucificação dele. Nós vamos ver ali 2 cidadãos ali do lado, que vai nos descrever perfeitamente, irmão, nos dias de hoje. Aqueles que querem ouvir, ouça. Mas vai chegar o dia, irmãos, que todos nós estaremos diante dele para ser julgados. Ali, irmãos, ele no meio daquela cruz. Do lado esquerdo, 2 cidadãos, ou seja, de um lado e de outro. Ali um querendo se safar porque era salteador. Vai dizer ali: se tu és o Filho de Deus, verdadeiramente tira aqui a gente daqui, salve a você mesmo. Isso descreve uma pessoa que não se arrepende. Uma pessoa pode estar até próxima de Jesus. Uma pessoa pode estar até no ministério de Jesus. Mas muitas das vezes não tem a consciência de arrependimento. Mas tem outros que estão próximos de Jesus, ao lado de Jesus, vivendo os mártires de Jesus, ou os martírios de Jesus, e vai dizer assim: meu amigo, você não tem vergonha de falar isso? Nós estamos aqui porque nós merecemos estar. Estamos aqui
porque nós fizemos por onde estar aqui. Mas este homem nada fez para estar aqui. E Jesus, do lado dele, vai ouvir daquele homem, daquele cidadão, prestes a morrer, faltando ali talvez algumas horas para morrer. Senhor, lembra-te de mim. Lembra pelo menos do meu nome. Lembra da minha face. Quando estiverem no meu reino, no teu reino. Jesus, ele vai dizer assim, crucificado, levando os nossos pecados. Como se tivesse assim, tem vaga também para você, porque eu estou vendo o teu coração arrependido. Em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que Deus é esse? Que até na cruz do Calvário Ele tem poder para salvar. Você que está me ouvindo, talvez possa ter uma vida talvez difícil, ou talvez uma vida avergonhada, mas Deus, Ele conhece a tua vida. Aleluia. O sangue de Jesus, Ele tem poder para livrar qualquer homem do seu pecado, daquilo que cometeu, do seu passado, aleluia, e colocar você, aleluia, de pé diante de toda a sociedade, e dizer assim, hoje eu sou uma nova criatura, através do sangue do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que há trevas até 3 horas da tarde. Aleluia, até a hora 9. A sensação que parece é que o próprio Deus virou as costas para o filho por alguns instantes, para não ver o seu próprio filho padecendo pelos pecados daqueles que ainda haveriam de nascer conforme nós. Naquele momento, Jesus vai dizer, Pai, entrego a Ti o meu Espírito. Está consumado. O meu ministério terreno, de carne e osso, está terminando aqui. Mas muitos ministérios também, espiritualmente e de carne e osso, está nascendo também aqui. Aleluia. Fala para o seu irmão, o seu ministério, os projetos de Deus, nasceu através da morte do Senhor Jesus. E muito mais além, através da ressurreição dele. Aleluia, nós temos vida. Oh Deus Todo-Poderoso. Não poderia ser qualquer túmulo. Aquele homem que tinha recursos financeiros, chamado José de Arimateia. Ele pede permissão para que Jesus fosse colocado no seu sepulcro, no seu jazigo. É por isso que, quando nós observamos que o apóstolo João, escrevendo a epístola lá embaixo, ele ainda em Éfeso, escrevendo ali a primeira, a segunda e a terceira, ele vai falar justamente isso. O próprio punho. E Jesus também vai dizer isso, que o mundo jaz no maligno. Esse jaz tem a ideia de jazigo. Jazigo tem a ideia de sepultamento. Sepultamento tem a ver com morte. Esse mundo está morto com o maligno. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está morto com o maligno. Ele pega aquele jazigo, José de Arimateia, que ninguém tinha usado, e coloca Jesus. A Bíblia vai dizer que ali é colocado a pedra. Passa-se a noite de sexta-feira. Passa a noite de sábado. Os fariseus religiosos vão dizer assim, bota a gente aí, porque pode acontecer de roubar o corpo.
pode acontecer de ver alguma coisa que a Bíblia vai dizer que pela manhã as irmãs, as mulheres vão ali para embalsamar o corpo. E ali não encontra nada, senão ali as roupas do sepultamento. Ela corre, e como as pessoas não davam muito crédito às mulheres por causa da cultura, e eu louvo a Deus pela vida das mulheres, porque sempre foram muito dedicadas às coisas de Jesus. Foi muito dedicada à igreja primitiva. Ela conta, não acredita, aí os discípulos começam a entender e vão lá e ver que o túmulo está vazio. Aleluia, está vazio até os dias de hoje. Está vazio por quê, pastor? Porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, é sinal que ele vai vir um dia, senhoras e senhores. Aleluia. Mesmo quem não acredita, não adianta. Tem pessoas que falam assim: eu não acredito em Deus. Deus não está interessado se alguém acredita nele, não acredita. Aleluia. O importante é que Ele é Deus. É isso que importa. Naquele momento ali, ele deu um sinal. Um sinal. Quando eu era pequeno, irmãos, eu ficava pensando nas coisas, sabe? O que é a morte? Para onde vai? E começando a entender as coisas, quem foi a pessoa que conseguiu voltar da morte? Não é ideia do espiritismo branco, kardecista, não é isso. Uma vez eu estava em um supermercado e ali tinha um açougueiro apanhando para chuchu de um kardecista. E simplesmente eu falei assim: vocês creem na reencarnação do homem? Eu não creio. Eu creio na encarnação do Verbo. O Verbo que fez carne habitou entre nós. O Filho de Deus, o unigênito, aleluia, de todas as coisas, o primogênito de toda a criação, aleluia, o prometido de Deus, aleluia, para salvar o povo do juízo vindouro. Aquele homem começou a ficar apavorado, não tinha mais argumento e foi embora. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você tem a palavra de Deus, Deus está com você. Deus está com você. João capítulo 15 vai dizer assim: vós está limpo porque tem a minha palavra. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós vemos João 15 e vai dizer assim: olha, João 15 vai falar de foice. Tem dois significados para João 15. Tem a tesoura e tem a foice. Pergunta ao seu irmão aí, você quer o quê? Você prefere a tesoura, que é a poda, ou a foice? Hã? Quem é da tesoura aí? Eu sou da tesoura, irmão. Eu quero ser podado a cada dia. Fala para o seu irmão: nós temos que ser podado a cada dia. Por quê? Porque a poda é necessária para dar mais fruto. Aleluia. Para dar mais saúde. Aleluia. Agora a foice não. A foice é quem não dá fruto nenhum. E todo mundo olha João 15 só na foice. É ou não é verdade? Quando vai olhar João 15, olha, vem foice aí. Não, irmão, foice é para aquele que não dá fruto. Você é uma pessoa que dá fruto, você pode ter certeza que Deus vai chegar, vai podar, porque é necessário. Pergunta alguém aí que gosta da poda aí. Alguém gosta de podar, de ser podado? Ah, não sei, pastor, porque eu não estou sendo podado para saber. Quando chega a poda de Deus, dói, irmão. Às vezes a gente não sabe porque a gente não é planta, né? Mas a planta deve sentir uma dor da poda, uma cisão da poda, Então eu quero dizer nesta noite, igreja do Senhor, que para a gente entender a ressurreição do Senhor, a gente tem que entender a Páscoa dos hebreus. É de lá de trás. O pastor trouxe aqui uma história desde lá, para entender cá, que Jesus, irmãos, diante de todos os acontecimentos que nós estamos vendo,
diante de todas as circunstâncias que nós estamos vivenciando. Diante de todas as coisas que a gente olha para a Bíblia e vai dizer assim, poxa, teve praga aqui, praga ali, Deus olha no Antigo Testamento, então nem se fala, e daqui a pouco a gente vê no século 21, parece que as coisas estão acontecendo na Bíblia, é praga, é situação, é vírus, é a praga, parece que é a cólera de Deus, parece que o cálice ali do Apocalipse está descendo sobre a face da terra, irmãos. Entenda, queira a pessoa ou não, as Escrituras estão se cumprindo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Queira o ser humano ou não, Jesus Cristo vai vir buscar a igreja dele. Eu não acredito não, assim conforme foi nos dias de Noé, assim também será nos nossos dias. Enquanto estão casando, dando-se em casamento, tem que dizer isso, enquanto as pessoas estão aí farreando, não quer saber de nada. Noé estava fazendo a arca. Demorou 120 anos, mas aconteceu. Pastor, quando que vai acontecer? Irmãos, eu quero dizer uma coisa, e eu já falo isso bastante na escola bíblica dominical. Eu me lembro quando eu tinha na minha adolescência um disco de vinil, que era chamado A Última Trombeta, tinha 3 volumes. Um pregador da década de 70, norte-americano, ele dizia naquele testemunho que Deus estava falando com ele, que a vinda do Senhor Jesus estava no relógio de 10 para meia-noite. Isso em 1970. Quando ele recebeu de Deus isso. Irmãos, nós sabemos que o tempo de Deus é diferente do nosso. A Bíblia vai dizer, Pedro vai dizer, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então eu não sei, eu não quero prevaricar, eu não quero falar nenhuma heresia aqui, mas eu quero dizer, irmãos, que está muito próximo a vinda do nosso Senhor. Enquanto muitos estão dizendo por aí que é bênção, que é isso, que é aquilo outro, que não sei o que não sei o que lá, que Deus tem isso para a sua vida, então isso eu prefiro dizer que a maior bênção é você reconhecer que é pecador e que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Aleluias, aleluias. Eu não estou na igreja para receber bênção. A maior bênção que tenho, eu já tenho, que é o Senhor Jesus. O restante é juros e correção monetária. Aleluia. Você quer bênção material? Vai trabalhar, trabalha. Vai trabalhar, trabalha bastante. Aleluia. Tira o tempo para o Senhor e vai à luta. Aleluia. Não fica de campanha esperando que vai cair do céu as coisas, não. Tem gente que fica, vou fazer campanha, enche a igreja só de pessoas interesseiras. Não quer acordar cedo para trabalhar e acha que Deus, enquanto isso lá a pessoa não crente está trabalhando e está olhando assim, poxa, não inveja o ímpio não, vai trabalhar. Vai trabalhar. E esperar com paciência a vinda do Senhor Jesus.